Boa noite. Pedimos a todos que se dirijam aos seus lugares, pois daremos início à abertura do evento. Em nome da coordenação geral do evento, do CAEC e do CETENEP, saudamos a todos os participantes presenciais e participantes online, palestrantes e voluntários de instituições concêntricas. Sejam todos bem-vindos ao 10º Fórum da TENEPS, 16º Encontro Internacional de TENEPS, que tem como o sinergismo experimentologia e tenepsologia. A conferência inicial do 19º Fórum da TENEPS é aberta e gratuita e está sendo transmitida pelo YouTube do CAEC. Para os que ainda não realizaram a sua inscrição no fórum, esclarecemos que as inscrições estão abertas e podem ser feitas via Megastore e também na recepção do CAEC. As apresentações dos trabalhos iniciam amanhã, sábado, pela manhã, às 8h30. Agradecemos aos voluntários da ISEC por realizar a tradução do fórum para espanhol e inglês. Daremos início à abertura do 19º Fórum da TENEPS e 16º Encontro Internacional de Tenepsistas. Portanto, para compor a mesa de abertura, convidamos neste momento a secretária-geral do CAEC, professora Ana Luísa Rezende. Convidamos agora os coordenadores gerais da ICTENEPS, professora Silvia Beló e professor Flávio Amado. Convidamos a membro do Comitê Administrativo da Unicim, União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais, professora Lauísa Barbosa. Convidamos a representante do Colegiado da Conscienciologia, professora Nina Rosa Manfroy. Convidamos a editora da revista Consciência, professora Marilena Ragnin. E, finalmente, convidamos os coordenadores deste evento, Jaqueline Vieira e Milton Aguilar. Passamos a palavra para a professora Ana Luísa Rezende. Um bom fórum para todos nós. Bom, boa noite a todos. Nós gostaríamos de dar com muita alegria as boas-vindas. Esse eu acho que é o primeiro fórum que a gente está full assim na retomada presencial. Então é muito bacana para a gente ter todo mundo aqui, ter um público tão significativo inscrito e principalmente tanta gente aqui presente, né? De holossoma presente. Então, bem-vindos a quem está online também, mas é muito bacana poder fazer esse evento também olhando, né, para as pessoas aqui. Com muita satisfação que a SAEC participa dessa parceria por mais um ano, né? A gente está caminhando para as 2 décadas desse evento, para os 25 anos da obra Manual da TENEPS, né? Que vai ser em 2025, não é isso? Para as 3 décadas do SAEC, então acho que tem muita história, muitas experiências, muitas vivências parapsíquicas para a gente começar agora a estudar, aprofundar, né, no desenvolvimento da especialidade de tenepsologia. Então, eu espero que todo mundo tenha um evento muito proveitoso em termos de associação de ideias, de percepções parapsíquicas, de neossinapses, de ideias de GESCONs a publicar, né? E bom evento a todos, vai ser muito bacana. Obrigada. Passamos a palavra agora para a professora Nina Rosa Manfroy. A minha memória não permite falar de improviso, viu, Ana? Em nome do Colegiado da Conscienciologia, cumprimento a professora Lauísa Barbosa, representante da Unicim, a professora Ana Luísa Rezende, representante do CIEC, sempre parceira no evento.
A revista Consciência, presente em todas as edições do fórum, aqui representada pela professora Marilene Hagagnin. Os coordenadores da ICTNEPS, professores Flávio Amado e Silvia Beló, juntamente com os coordenadores do 19º Fórum de TENEPS e 16º Encontro Internacional de Tenepsistas, professores Milton Aguilar e Jaqueline Vieira, pelo continuismo, fomento, manutenção da cultura da passagem do bastão, do epicentrismo da realização do evento, sustentando e amplificando a interassistência, a autopesquisa e o esclarecimento tenepsológicos. Lembrando que o fórum surgiu a partir do curso Imersão na TENEPS, ministrado pelo professor Valdo Vieira. E o fórum, em 2024, irá completar 2 décadas. Vocês, atuais representantes, estão de parabéns pela valorização do passado histórico e pela amplificação da teática da tarefa energética pessoal no presente e enquanto existirem assistidos. Desejamos um ótimo evento a todos e parabenizamos também o professor Maximiliano Raimann pela conferência de abertura e, na pessoa dele, também parabenizamos a todos os demais conferencistas. Muito obrigada. Passamos a palavra para a professora Lauísa Barbosa. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui representando a Unicim, né? Bom, pensando no Mater Pensene desse Fórum da TENEPS, eu acho que a gente consegue falar um pouquinho sobre o que é ter o CAEC e a ICTNEPS trabalhando junto no evento. Se vocês forem observar, o sinergismo autoexperimentologia e tenepsologia é justamente a junção, a união das especialidades dessas 2 instituições. E esse sinergismo é o que a gente vê nesses 19 anos, né, de trabalho do Fórum da TENEPS. A gente sabe, aí estuda a tenepsologia há algum tempo, que a TENEPS é uma das especialidades que mais tem produções, né, e ela é uma técnica super avançada de interassistência. Então, eu fico muito feliz como, né, representante da Unicim, como tenepsóloga e como também ex-coordenadora do Fórum da TENEPS, em ver os meus colegas aí continuando o trabalho muito bem feito nesse Holopensene de união das 2 instituições. Parabéns pela organização, parabéns à Equipim, né, e à IPEX também aí por todo o trabalho. Bom evento a todos. Passamos agora a palavra para a professora Marilene Hagagnin. Todos. Em nome da revista Consciência, eu agradeço a confiança da equipe da ICTNEPS de nos proporcionar a possibilidade de trabalhar com os artigos de primeira mão. Estão todos excelentes, eu recomendo muito que vocês leiam, quem não tiver a revista impressa, no site da revista Consciência. Parabenizo a todos os articulistas e agradeço aos revisores, a Editares, que publicou a revista. Desejo a todos um bom evento e boa noite. Passamos a palavra para o professor Flávio Amado e Silvia Beló. É uma grande satisfação, uma alegria imensa estar aqui com vocês, ver tantos tenepsistas, né? Nesse mega encontro de tenepsistas, que o professor Fernando Barbaresco dizia o maior evento de TENEPS do planeta, né? Mega evento de TENEPS. E o professor Valdo sempre falou do dezembro da TENEPS. Então, um evento, quando chega a 19 anos, ele tem um grau de maturidade, de aprofundamento na interassistência, em que os amparadores podem atuar de uma forma mais profunda. Eu lembro que um encontro internacional de tenepsistas, e o encontro de tenepsistas é um encontro também de amparadores de TENEPS. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui. O pessoal trabalhou bastante durante o ano aí, o Milton e a Jaque assumiram esse mega desafio aí de fazer esse evento, e também uma parceria muito profícua com o CAEC nesse evento. Então, que vocês aproveitem ao máximo essa imersão no Holopensene da tenepsologia.
Sejam todos muito bem-vindos e um ótimo evento para todos nós. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes e quero reforçar aquilo que a professora Ana Luísa falou sobre o presencial. Para mim, é um aspecto muito importante estar aqui presencialmente. É uma coisa que eu venho lembrando e relembrando ao pessoal para que retorne ao presencial. Porque o fórum do ano passado, a gente estava com essa sala, acho que tinha metade, né? Dessa sala, e hoje a gente está vendo essa sala repleta de holossomas aqui, né? E eu estou muito feliz, porque essa presença de vocês aí é muito significativa até para ficar registrado todo o trabalho que foi feito durante o ano todo pela equipe ali dos coordenadores que elaboraram esse evento com tanto carinho, tá? Os trabalhos que foram recebidos estão excelentes, né? E espero que vocês tenham um ótimo evento. A abertura da conferência do Max aí também está na revista, então quem puder ter acesso ali está excelente também. Eu acho que a gente está num crescendo ali muito grande, né? Ele vai estar falando sobre TENEPS 24 horas, que muitos de vocês já devem ter alcançado, e quem não alcançou, né? Eu acho que é uma meta também. Bem-vindos e agradeço a presença de todos aqui presencialmente, principalmente, e quem tiver online também. Passamos agora a palavra para os coordenadores do evento, Jaqueline Vieira e Milton Aguilar. Boa noite a todos. Como já foi falado pelos colegas, o Milton e eu também recebemos a todos com muita alegria e com muita satisfação após aí alguns meses de trabalho, né, Milton? Junto à Equipim e à Equipex, né? Tem várias pessoas aqui integrantes da Equipim que trabalharam muito para que esse evento se realizasse. Então, realmente é com muita alegria que nós recebemos vocês aqui hoje, todos que estão presencialmente, também os que estão participando de maneira online. E é importante a gente relembrar que esse é um evento já consolidado na Conscienciologia e que é de grande importância para o desenvolvimento da tenepsologia. Então, eu passo agora ao Milton para fazer aí os agradecimentos. Então, boa noite a todos. Com uma enorme alegria estar aqui, ter todos vocês presentes, tanto presenciais quanto online. A gente quer agradecer aos autores que escreveram para o fórum, aos pareceristas, aos revisores, aos editores, a toda a equipe que se esforçou tanto para este fórum ocorrer de forma correta, de forma tranquila e principalmente de maneira interassistencial. A gente conta com as boas energias de vocês. A gente tem a equipe de amparadores que a gente percebeu claramente desde o início do trabalho até os dias de hoje. E a gente sabe que vamos estar junto com os amparadores qualificados na tenepsologia durante o fórum todo. Então, a gente agradece a Equipim, a Equipex por todo o trabalho feito e desejamos um ótimo fórum a todos. Muito obrigado. Declaramos aberto o 19º Fórum da TENEPS e 16º Encontro Internacional de Tenepsistas. Declaramos abierto el 19º Fórum de la TENEPER y 16º Encuentro Internacional de Tenepresistas. We declare the 19th Penta Forum and the 16th International Meeting of Penta Practitioners open. Agradecemos a presença dos coordenadores e os convidamos a ocupar os seus lugares no auditório para assistirem à conferência de abertura do evento. Teremos agora a conferência de abertura com a temática Proposta de Requisitos Essenciais para a Instalação da TENEPS 24 horas, do professor Epicom Maximiliano Raimann. Para apresentar a conferência, convidamos o professor Maximiliano para chegar até aqui à frente. O professor Maximiliano Raimann nasceu no Rio de Janeiro, Brasil,
Atualmente está radicado na Cognópolis Foz do Iguaçu. É graduado em Engenharia e Psicologia, mestre em Engenharia Biomédica, empresário. Voluntário da Conscienciologia desde 1998, docente da Conscienciologia desde 2001, tenepsista desde 2003 e EPICOM desde 2019. Autor dos livros Prescrições para o Autodesassédio, Síndrome do Ostracismo, Mecanismos e Autossuperação, artigos e verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia e organizador do Dicionário de Consciencioterapeuticologia. Passamos a palavra para o professor Maximiliano Raimann. Tudo bom, pessoal? Gostaria de agradecer, né, a presença de todos aqui, todos que estão de holossoma presencialmente, mas também estão com as suas energias aqui, contribuindo online com a gente. Agradeço especialmente, né, aos organizadores do evento aqui, o Milton, né, a Jaqueline, que trabalharam bastante para a realização desse evento, a minha amiga aqui do CAEC, Ana Luísa, o Flávio, e também a presença dos organismos conscienciocêntricos aqui prestigiando esse evento tão importante. E dizer que eu me sinto muito satisfeito, muito honrado por poder estar falando aqui, né, nesse momento, nessa palestra de abertura aqui do fórum. E a ideia é a gente, em conjunto aqui, estudarmos aí os requisitos essenciais para a instalação da TENEPS 24 horas. São propostas, né, como a gente está falando aqui. Eu estou propondo alguns requisitos para a gente avaliar a instalação da TENEPS 24 horas. Vamos tentar seguir em frente aqui. Tá. Foi? Então, o objetivo geral é esse, né? É a gente trazer para o debate propostas de requisito para a pessoa avaliar, né, se ela já está vivenciando essa TENEPS 24 horas. Eu achei interessante, importante falar desse tema, né? Porque, como se foi falado aqui no início, né? Nós estamos no 19º fórum, né? Então, ou seja, em 20 anos, são 20 anos, né, de fórum, e quantos tenepsistas que estão acompanhando esse fórum desde o início. Então, nós vemos que hoje a comunidade ela já tem bastante tenepsista veterano atuando, né? A gente sabe que algumas pessoas, poucas pessoas, se colocam nessa condição de tenepsista 24 horas, né? Mas talvez mais pessoas poderiam já estar assumindo até essa condição do tenepsismo 24 horas. Uma das questões que eu vejo que talvez, eu não diria dificulte talvez um pouco isso, é a gente entender um pouco mais o que de fato é esse tenepsismo 24 horas e como é que é o processo de instalação dele e as variáveis que estão, de algum modo, envolvidas dentro dessa condição, né? Então, eu espero que com essa nossa palestra, nossa conferência aqui, a gente consiga expandir um pouco mais o entendimento dessa questão e ajude a todos nós aqui a nos avaliarmos, né? Eu particularmente, eu não pretendo, né, ser aqui alguém que vai dizer assim, a pessoa está nessa condição ou não está nessa condição. A ideia aqui é justamente a gente trazer variáveis para as pessoas se autoavaliarem, né? Esse que é o ponto. Eu estou apanhando um pouco aqui desse negócio aqui que passa. Você passa para mim? Não sei se... Acho que é para cá, né, na verdade. Isso, vamos passar para o próximo? Isso, obrigado. Anterior, pulou um. Obrigado. Não, avançou. É o segundo slide, volta um pouquinho. Objetivos específicos. Isso. Então, antes de chegar nos requisitos propriamente dito, a gente quer falar de alguns objetivos específicos que nós pretendemos atingir aqui com a nossa apresentação, que eu entendo que essas abordagens que eu vou trazer vai ajudar a gente a entender um pouco mais o papel do tenepsista. Ou seja, o que o tenepsista de fato faz? O que o amparador da TENEPS de fato faz? Isso é importante para você ver assim, se você vai estar atuando numa TENEPS mais ampla, ou seja, que expande além dos 50 minutos, né, de atuação, por exemplo, lá dentro do tenepsário, é interessante a gente ter uma visão um pouco mais profunda do que de fato é feito, e aí para ver assim, o quanto que você, ou quanto cada um de nós está vivenciando essa condição, em que nível, né, na verdade.
Então, a ideia é auxiliar na autoavaliação das áreas de competência pessoal na prática da TENEPS, auxiliar na avaliação das demandas interassistenciais que o tenepsista já está apto a atender, ampliar as discussões quanto aos bastidores extrafísicos do trabalho tenepsológico, né? Envolve também o trabalho dos amparadores extrafísicos. Então, a professora Pilar aí nos brindou, que está assistindo aqui a gente aqui online, estou vendo ela aqui na nossa apresentação, ela nos trouxe aí uma definição muito importante, né, uma proposta muito interessante de definição do tenepsismo 24 horas. Eu vou lê-la aqui, tá? É atividade ininterrupta de prontidão assistencial, exercida na condição estável de autoengajamento e autointegração interassistencial, multidimensional, cosmoética e espontânea, da consim lúcida tenepsista veterana, homem ou mulher, desenvolvida na existência intrafísica e, em geral, alcançada após 10 anos. Esse conceito de TENEPS 24 horas, com essa palavra, com essa expressão, foi o professor Valdo que cunhou, e não no manual de TENEPS, ele cunhou depois na enciclopédia da Conscienciologia, né? Mas a ideia de que a TENEPS chega num estágio como esse, que é da TENEPS 24 horas, no manual da TENEPS o professor já coloca isso aí, o professor Valdo já coloca, ou seja, que a pessoa começa a vivenciar a TENEPS em tal forma que aquilo lá está no dia a dia dela, está acontecendo a todo momento, aquilo faz parte da vida dela. Então, é interessante até analisar como que ele foi, a partir de uma vivência que ele já tinha, e que ele já tinha até proposto, ele foi cunhando os termos para adequar, né, a vivência que, de fato, ele tinha e outros tenepsistas tinham também. Uma característica interessante ou importante dessa definição aqui é essa condição da prontidão assistencial ininterrupta. Então, assim, essa parece que é uma das características chaves do processo do tenepsismo 24 horas, né? Agora, o que significa essa prontidão ininterrupta é interessante depois a gente abordar. Agora, existem outras variáveis que a gente vai trazer. É lógico que a professora Pilar não teria condição de botar tudo isso dentro de uma definição, né? Aqui ela foi na essência, eu acho que ajudou a gente bastante a entender, a pelo menos começar a pensar e se avaliar dentro dessa condição da TENEPS. Vamos lá, Milton, por favor. Então, olha só, um ponto que eu acho interessante da gente discutir, para a gente começar a entender o processo da TENEPS 24 horas, é o que eu estou chamando de atendimento tenepsológico emergencial, que são esses atendimentos emergenciais diuturnos, que é o quê? É aquilo que você atende que não é dentro do período dos 50 minutos da TENEPS. Então, veja bem, se o amparador ele prefere trazer isso fora desse horário para você, de algum modo, é que provavelmente isso aí exige uma presteza, né? Vamos dizer assim, até certo ponto, algum nível de emergência dentro daquele serviço que precisa ser feito. Senão, poderia ficar lá a consciência encapsulada, né? Ou dentro de algum contexto aí para poder ser levado. Então, a gente entende que uma boa parte desses atendimentos que ocorrem durante as 23 horas e 10 minutos são atendimentos emergenciais. É necessário, né? Ou seja, é melhor que aquilo ocorra de uma maneira mais imediata na hora que o equipex, né, que o amparador, por exemplo, ele observa que está sendo necessário. Então, veja, a característica nossa de conseguir atuar como tenepsista 24 horas é você começar a poder atender essa condição em qualquer momento, né? Ou seja, intra e extrafisicamente em qualquer momento. Porque, veja bem, quando a gente fala 24 horas, a gente está falando, né, do período da vigília física e da vigília extrafísica, ou seja, na condição de projetado, né? Então, você vê, não envolve só você durante o dia, né, do seu dia, estar percebendo o que está acontecendo. Envolve também algum processo das suas vivências extrafísicas. Faz sentido? Né? Então, você vê, essa é uma coisa da gente pensar. E envolve também um processo muito de rotina, essa autodisponibilidade, até certo ponto, essa autoprontidão, né, que a professora Pilar traz, ela também envolve a sua rotina. Por exemplo, se eu tenho uma rotina que, por exemplo, eu sou motorista de automóvel, de Uber, por exemplo, fica difícil, né, eu desenvolver, por exemplo, a TENEPS 24 horas. Por quê? Porque eu tenho tempo, uma grande parte do meu tempo eu estou dirigindo ali. Então, eu não estou realmente disponível, né?
apesar de eu estar fazendo um trabalho, né, que é positivo e tudo mais, eu não estou de fato disponível. Então você vê, coisas da rotina nossa, esse é um exemplo até um pouco, né, assim, grande, vamos dizer assim, mas tem pequenas coisas da nossa rotina mesmo, de coisas que a gente faz, que podem dificultar e impossibilitar isso, de você atingir esse ponto da TENEPS 24 horas, né? E aí depois, mais para frente, eu vou voltar com isso. Um outro ponto que eu também queria chamar a atenção é que lá no livro 700 Experimentos, o professor Valdo tem o teste do seu epicentrismo consciencial. E ele coloca lá diversas variáveis para a pessoa avaliar, para se avaliar, o nível dela em termos do epicentrismo. E se você avaliar cada uma daquelas variáveis, é possível de se ver que a TENEPS 24 horas caminha junto com o epicentrismo consciencial. Então, por exemplo, lá, o processo da escagem lúcida, né? Uma das características essenciais do epicentrismo é você saber trabalhar com o processo da escagem lúcida, ou seja, você ter a sua sinalética já bem desenvolvida, mapeada, e saber receber as consex e atuar de maneira lúcida ali dentro da psicosfera. TENEPS 24 horas também envolve essa condição. Entre outras, né? Tudo isso envolve, por exemplo, instalação de campo, né? Envolve o próprio holopensene assistencial, tudo mais. Então, você vê, quando a gente começa a olhar esses marcos da conscienciologia, né? O epicentrismo, TENEPS 24 horas, ortopensenidade, né? Você começa a observar que eles caminham mais ou menos em paralelo. São várias coisas que vão caminhando em paralelo, e todas elas também têm um certo crescendo. Então, no meu entendimento, a própria TENEPS 24 horas, para você chegar nela, existe um crescendo, e dentro do processo 24 horas também existe um crescendo. Né? Por exemplo, a pessoa chegou, ela considera que ela instalou a TENEPS 24 horas. Daí ela vai chegar no OFIEX. Mas a OFIEX vai demorar, né? Provavelmente você tem um delay ali até você conseguir ter os atributos necessários para que a sua TENEPS 24 horas tenha um atendimento ao estilo de OFIEX. Por exemplo, o processo de você lidar com mega assediadores. Isso aí é uma característica da pessoa que já tem OFIEX. A pessoa que está só na TENEPS, ela já tem mais dificuldade de ter esse tipo de assistência. Né? Pode fazer um extrapolacionismo ou outro, mas não é mais a rotina da pessoa dentro disso, ok? Tudo bom, pessoal? Vamos em frente? Deixa eu ver se tem um ponto aqui. Ah, tá. Dentro desse ponto que eu falei anteriormente, eu só queria ressaltar um aspecto que é o seguinte. Como tem esse processo do crescendo, é interessante observar o seguinte. Na escala evolutiva, a gente tem o tenepsista como 25% lá do serenão. E ele, nesse ponto, ele está equiparado, por exemplo, com o sim vulgar, que também é 25% do serenão. Uma outra consciência que está nesse patamar, que é a isca inconsciente. Dentro da isca inconsciente, o professor Valdo classifica essa personalidade como Homo sapiens assistens. Então, veja só, isca inconsciente, Homo sapiens assistens. O que ele está querendo dizer com isso? É que nesse patamar de 25%, já a consciência, já pode ser isca consciente assistencial, entende? Então, isso quer dizer, antes disso, por exemplo, a consciência que está no nível evolutivo de 20% do serenão, né, às vezes está lá na consréu, por exemplo, ela é isca inconsciente. Só que o processo de isca inconsciente dela sempre resulta num processo de assediador. Dentro do processo da isca inconsciente assistencial, mesmo ainda sendo inconsciente, aquilo resulta num processo assistencial. E aí a gente pode pensar como uma primeira questionamento aí para a gente pensar, é o quê? Dentro da TENEPS, existe trabalho tenepsológico inconsciente que você não está percebendo que está ocorrendo? No meu entendimento, existe, e não um pouco. Dentro do trabalho da TENEPS 24 horas, é possível de haver, ou melhor, o trabalho da TENEPS 24 horas ainda inicial pode predominar o processo de escagem ou de TENEPS 24 horas inconsciente? É uma coisa a se pensar. Por exemplo,
Uma situação que aconteceu comigo essa semana. Eu estava participando de uma dinâmica aqui com a professora Marina, aí eu senti uma sinalética que eu sinto lá na TENEPS de uma energização, de uma doação de ectoplasma. É comum para mim. Aí, eu acordei, aconteceu a mesma coisa, mesma sinalética de doação de ectoplasmia ali. E depois, num outro contexto, aconteceu. Aquilo ali, para mim, nessa semana, me mostrou assim, poxa, os amparadores estão usando as minhas energias para fazer assistência em horários extraordinários. E essa ficha caiu ali, entendi isso aí, está tudo claro e tal. Para mim, aquilo foi uma atuação consciente. Agora, veja, esse tipo de atuação comigo há mais tempo, em outras circunstâncias, quantas vezes eu percebi que isso estava ocorrendo ou não? No meu entendimento, aconteceu comigo em outras oportunidades e eu não tinha associado isso com o trabalho de assistência da TENEPS. E era assistência ocorrendo fora do horário do regular, né, dos nossos 50 minutos regulares da TENEPS. Então, o que eu queria chamar a atenção? A gente, no desenvolvimento tenepsológico, você desenvolve uma capacidade, né, ectoplástica de doação energética. E assim, você estando consciente ou não, os amparadores vão usar aquilo ali, se você for aberto para essa condição. Então, o que ocorre? O trabalho do tenepsista, depois que ele atinge um certo nível, ele tende a extrapolar naturalmente mesmo o processo dos 50 minutos. E de onde que vem o grande diferencial? O diferencial é a hora que você começa a ficar lúcido para isso. Então, no nosso processo, sempre é a questão da lucidez. É você cada vez mais estar lúcido para aquilo que está acontecendo com você em todos os contextos. Faz sentido? Então é isso. Esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Aí vem, por isso que eu estava comentando também, a relação com a questão do epicentrismo lúcido. Né? Porque o que é o EPICOM? O EPICOM lúcido é a consciência que ele é um fulcro de lucidez dentro do trabalho interdimensional. Quando você fala isso, você está dizendo o quê? Ele está lúcido, ele está sabendo, ele faz parte de uma equipe, o tenepsista também faz, né? Mas o EPICOM, no caso, qual que seria o diferencial pela escala evolutiva? Ele faz parte de uma equipe, só que o EPICOM ele é lúcido do seu papel. Ele sabe que ele é a mini peça, ele atua conforme aquilo. Ele é um trabalhador ali autoconsciente dentro da atuação dele. Então, vocês entendem que dentro do desenvolvimento tenepsológico, o epicentrismo é um caminho inevitável dentro do processo de desenvolvimento do tenepsista. E é um caminho, na verdade, que deve ser buscado para se chegar nessa condição. E como é que acontece isso? Acontece pelo processo da TENEPS e pelo processo de você estar lúcido para as coisas que estão acontecendo com você em todos os seus serviços energéticos assistenciais. Em todos. Em tudo que você faz que envolve o processo das energias conscienciais. Tá? Agora, antes de a gente voltar especificamente nos requisitos, tem alguns pontos, alguns aspectos que eu gostaria de discutir que faz a gente pensar sobre o trabalho da TENEPS. Uma coisa interessante do trabalho da TENEPS é que ele é uma assistência de amplo espectro assistencial. O que eu estou querendo dizer com isso? A TENEPS serve para muita coisa, pessoal. Para muita coisa. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho é o quê? É o tipo de pedido de TENEPS que a gente recebe. Né? O que vem? Né? Quem tenepsista recebe pedidos já deve observar. Vem literalmente de tudo que você imaginar. Aí eu pergunto, como é que são assistidos esses casos? Né? Como eles são assistidos? Então, você vê, o que acontece no nosso caso, nós, na condição de consciência intrafísica, principalmente quando a gente ainda está iniciando, né? ou às vezes nem tão iniciante assim, a gente trabalha na doação energética. Então, a gente é muito consciente que está doando energia. Agora, o que é feito com essa energia, como que ela assiste aquelas pessoas todas, aquelas consciências todas, né? Consciências intrafísicas, consciências extrafísicas, nós temos muito pouca visão de fato do que de fato está ocorrendo. Esse é um ponto difícil da vivência do tenepsista. E, até certo ponto, isso é uma condição até certo ponto quase insuperável por causa do nosso papel de consciência intrafísica. Agora, veja, existe um
um gap que pode ser preenchido dentro da nossa lucidez, e existe um gap que talvez a gente só vá realmente entender esse gap a hora que a gente se tornar consciência extrafísica, né? E fazer um balanço e ver os saldos de tudo aquilo que ocorreu com a gente, né? Então, a grande diferença é que você vê o amparador que atua com você, ou mesmo uma equipe de amparadores lá que atua dentro de uma TENEPS mais avançada, ele já tem uma lucidez muito mais ampla do que a Consim dentro desse processo todo, né? Esse é o nosso papel. E é importante também que a gente se coloque no nosso papel, né, dentro de tenepsista, sempre buscando a lucidez. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos assim, né, dessas multiplicidade de demandas. Então, você vê, olha só, chega para a gente atender acidente, problemas de alcoolismo, arrependimentos na vida, múltiplas formas de assédio interconsciencial, atentado terrorista, assistir pessoas que foram vítimas de atentado terrorista, ausência de pessoas que têm ausência de propósito de vida, autoconflitos das mais diversas formas, né? Ajudar na banca de mestrado e doutorado que a pessoa quer fazer, encontrar objeto perdido, passa mesmo. Encontrar animal perdido, pessoa perdida. A Ana está me ajudando com alguns aqui. Não, bom. Ó, olha aqui, aqui só vou até a letra E, tá, pessoal? Tem no artigo eu boto uma listagem um pouquinho mais completa. É para a gente ir pensando a dimensão do trabalho da TENEPS. Busca de parceiro afetivo, carência energética, cirurgia agendada, concurso público, né? Passar no concurso público, conflito amoroso, conflito de condomínio, conflito de familiar, crise existencial, dependência química, desobstrução de inventário, problemas empresariais, dessomas, desvio proexológico, dificuldade profissional, dívidas financeiras, dívidas tem muitos, inúmeros tipos de doença física, principalmente câncer. Câncer é muito comum no processo de TENEPS. Doenças mentais, outro também tipo. Dúvidas mortificadoras que as pessoas têm. Gente, é muita coisa. Ou seja, o interessante de você entender, de você receber esse pedido de TENEPS, fazer esse balanço, é que você vê o tamanho da dimensão do serviço da TENEPS, e é aquela coisa que se fala, né, de você conhecer as dores do mundo, as dores das pessoas. Você, à medida que vai recebendo esses pedidos, você começa a ver, ó, isso aqui é o que passa dentro da cabeça das pessoas, as dificuldades delas, né? Aí quando a gente pensa no tenepsismo, né, no tenepsismo 24 horas, assim, desses pedidos todos, quais são que eu sou habilitado a atender? Será que eu posso atender todos eles? Será que eu tenho gabarito para atender todos eles? Será que alguns eu sou mais habilitado que outros? Será que só o fato de doar energia já é o suficiente para atender esses pedidos? Só as minhas energias são suficientes para atender tudo isso? Como é que os amparadores usam as minhas energias para atender isso aí? Por que a minha energia funciona e ajuda a resolver isso aí? O que eles fazem especificamente? Então, são questões, né? Você vê que eu estou trazendo mais questões do que respostas aqui na nossa conferência. Mas é justamente para a gente começar a pensar na dimensão do que é esse trabalho de TENEPS, que todos nós, a grande parte está envolvido, e quem ainda não está, provavelmente está querendo se envolver. Mas é uma coisa que é totalmente, vamos dizer assim, de mudança, né, de patamar, mudança de referencial, impactante, né? Tá certo? Então, veja, nós começamos a ver o nosso atendimento da TENEPS pelo viés dos pedidos de TENEPS, e muitas vezes esses pedidos de TENEPS, eles são pedidos diretamente para a própria Consim, ou para alguma outra Consim. No entanto, se você pegar cada um daqueles casos que a gente trouxe aqui e você for ver o que de fato está ocorrendo para aquelas problemáticas estarem acontecendo, inevitavelmente vai se observar que existe uma série de consciências extrafísicas envolvidas naquilo ali. Então, ou seja, é um pedido focado na Consim, mas você vai ver, tem todo um enredo amplo, né, envolvido naquilo ali. Então, é um processo de consciência extrafísica. Então, às vezes, que nem a gente pega ali, a pessoa está precisando de um emprego, às vezes tem um problema
consciência lá dentro da casa dela lá, que está puxando tudo para trás. Por algum motivo, às vezes até não intencional, por exemplo. Às vezes intencional, mas tem, né, pode variar bastante. Mas o que acontece? Às vezes essas consciências vão ser atendidas, né? E aí vem com as energias para serem atendidas, mas vem também a Equipex para ir lá atuar diretamente naqueles casos. Tá? E existe, aí na hora que nós estamos, por exemplo, atendendo ali, né, ou disponível, por exemplo, lá no Tenepsarium, vão chegar as consciências ali, principalmente para serem atendidas, né? O predominante ali é o foco de energia de consciência. Agora veja, e essas consciências, quais são as problemáticas que essas consciências extrafísicas podem ter, né? Também são inúmeras, né? Eu trago algumas aqui para a gente avaliar. Então você vê, ó, consciências com bloqueio holomnemônico, ou seja, consegue só lembrar de uma pequena parcela da existência dela, às vezes ela só lembra da vivência extrafísica dela. Às vezes ela está fixada num período da vida humana dela e não lembra de quem ela foi. Ó, carência energética crônica, que são as conscenérias, né? Paradismorfia psicossomática, ou seja, consciências extrafísicas com transfigurações do psicossoma, né? Paramentalidade infantil, criança extrafísica. Wilton, por favor. Ó, choque da primeira dessoma, inconsciência extrafísica, monoideísmo extrafísico, mutação extrafísica, parapatológica, são os paramutantes, oligofrenia extrafísica, parapossessão maligna, né? A consciência que está sofrendo um processo de parapossessão, parapsicose pós-mortem, que é generalizado esse tipo de parapatologia, parassimbiose entre consciências, parateratologia, segunda dessoma patológica. Então, veja, esses tipos de trabalho, muitos deles são atendidos em TENEPS. Agora, nós na condição de tenepsista, o que a gente consegue perceber desses trabalhos? E mais, o que é preciso ser desenvolvido, né, para que você possa atender esse tipo de parapatologia das consciências? Então, quando a gente está falando de TENEPS 24 horas, a gente não pode olhar isoladamente. Por isso que eu estou trazendo esse aspecto, né? É o processo do desenvolvimento da TENEPS. Porque 24 horas, o nome se coloca assim, então eu estou mais disponível por mais tempo. Mas não é só isso, né? Isso é importante, você estar disponível, mas você vai atender o quê? Com que você está habilitado? Para que você está habilitado para atender? O que você já consegue perceber das experiências e das vivências do extrafísico que está envolvendo você? Né? Uma coisa que acaba, muitas vezes, entrando nisso, que tem até um verbete interessante sobre esse tema, que é o autoespecialismo tenepsológico. Então, muitas pessoas começam, às vezes, a perceber certos tipos de assistidos aparecendo para ela. Às vezes, uma temporada, pessoas idosas, por exemplo, né? Com sexo, às vezes com aparência de idoso, às vezes de criança, às vezes um certo tipo de doença mesmo que aparece, tudo. Então, esse especialismo, né, o desenvolvimento do tenepsista, dentro, às vezes, da TENEPS 24 horas, às vezes ele vai se desenvolver dentro de um especialismo tenepsológico. É interessante ele ver isso. Nem todo tenepsista se desenvolve de modo só generalista. Às vezes ele é generalista, mas às vezes ele vai ter uma especificidade lá do que a pessoa tem. E muitas vezes, né, talvez seja lógica isso, essa especialidade tem a ver com o holopensene da própria pessoa, né, como que ela se formou, né, o ambiente que ela vivencia na vida humana, às vezes até a profissão que ela tem, né, o contexto assistencial que ela já tem, inclusive na vida intrafísica. Então, tudo isso pode estar acontecendo. É interessante começar a associar esses pontos para a pessoa começar a se reconhecer e se colocar dentro desse processo, dentro dessa condição. Ok? Vamos lá? Então, quais dessas demandas na condição de tenepsista recebo e tenho condição de atender junto ao amparador? Né? Isso a gente poderia chamar isso aí de tara tenepsista. Né? Ou seja, a suportabilidade, né? Até onde que eu aguento aí dentro do processo da TENEPS.
E falando disso, ó, pode avançar um pouquinho, Milton, por favor. Ainda um pouquinho falando dos amparadores, veja só, nós lá, qual é a nossa função principal de tenepsista? É ser o doador energético. É a função principal. Tem muitas outras que a gente pode complementar, mas a principal função, né, é difícil, né? Porque assim, você é o que tem o corpo humano mesmo, o ectoplasma. Então, assim, a tua principal função é o seu fornecedor de ectoplasma, de energia ectoplasma, tá? É a função menos nobre, mas a imprescindível dentro do processo, né? Vamos dizer assim, menos nobre entre aspas, tá? Agora veja, o que o amparador faz? O amparador, para o amparador poder atuar na TENEPS, na nossa TENEPS, ele faz uma série de atividades, e às vezes, nessas atividades, vocês vão ver que às vezes ele não vai conseguir fazer isso, nenhum amparador consegue fazer isso sozinho. Por isso que muitas vezes eu entendo que o processo de TENEPS é um processo de rede interassistencial, de encaminhamento, de outros amparadores atuando junto dentro do processo. Então você vê, ó, ele, na hora lá do trabalho da energização, ele faz a energização junto com o tenepsista. Ele faz escolta do tenepsista. Porque, veja, a hora que você começa a atender de TENEP, você começa a meter a mão em vespeiro, literalmente, né? Por exemplo, mesmo que você comece a atuar com satélite de assediador, o satélite de assediador está conectado com um mega assediador. A hora que essa consciência é atendida, aquilo rebate ali essa consciência mais lúcida e assediadora, ela percebe o processo. Então, de algum modo, você começa a ficar avisado. Então, por isso, você precisa de ter uma escolta ali, de algum modo. E até certo ponto, uma monitoria, que é um outro ponto que eu coloco aqui. Então, veja, o próprio trabalho de assistência, ele envolve os contatos interconscienciais. Então, por exemplo, tem uma consciência que está envolvida dentro de um conflito junto com uma consciência intrafísica. Quem que é a melhor pessoa para abordar aquela consciência? Ou quem que é a melhor consciência para abordar aquela consciência? Não é uma coisa intrusiva que vai lá e chega. Vocês entendem que cada um daqueles pedidos de TENEPS, ele tem um enredo grande envolvido, ele tem consciências intrafísicas envolvidas e vai ter certos assistentes que vão ser mais habilitados a fazer aquele trabalho ali, por causa do rapport. Consciência é consciência igual a gente, né? Então funciona igual a gente. Às vezes você vai conversar com uma pessoa e você pensa assim, poxa, eu queria falar tal coisa para aquela pessoa, mas eu acho que era melhor falar, quem falaria melhor que essa comunicação para a pessoa é aquele meu amigo lá que tem mais rapport com ela. Aí você vai naquele amigo e fala, olha, você me ajuda aqui para poder abordar aquela outra pessoa, porque eu acho que o resultado vai ser melhor. Nós fazemos isso, né? Imagina os amparadores, o que eles não fazem para poder fazer a assistência funcionar da maneira mais otimizada possível. Então, mais algumas funções, ó, para monitoramento, como eu já falei, para triagem. Então, por exemplo, ele que vai fazer assim, quem que vai para quem, né? Que consciência extrafísica pode o Max receber lá, né? Dentro da psicosfera dele, dentro do tenepsário, ou quem sabe fora do trabalho. Quem que é? Os amparadores vão fazer isso, ó. Certo tipo de abordagem, não é para o Max isso aqui não vai funcionar bem, é melhor levar para a Lauísa aqui, que ela é a pessoa mais indicada para esse caso. Aí, meu amparador comunica com o amparador da Lauísa. Faz sentido esse tipo de abordagem? Então, veja, são muitas funções que os amparadores têm, por isso que o nível de complexidade da atuação do amparador é bem maior do que o nosso, até porque ele está numa condição mais livre que nós, né? Mas é um processo de dupla, né? É uma dupla. Até certo ponto é uma dupla evolutiva, né? Que um tipo de dupla evolutiva, vamos dizer assim. Vamos lá, Milton. O quanto eu percebo, eu colaboro lucidamente nas tarefas do amparador de função, né? Aí, sabendo que essas tarefas são exercidas, eu percebo isso ocorrendo, né? Então, veja, eu entendo que é bastante difícil perceber esse tipo de coisa, até porque, às vezes, não é nem porque a gente não seria capaz, às vezes não é interessante dentro do nosso contexto de vida que a gente tenha esse tipo de informação. Não é prioritário, não é relevante e tudo. Agora, e também
dentro da nossa posição, às vezes não é o caso de você ser xereta dentro do processo extrafísico. Agora, você se colocar numa posição aberta de receber e de estar atilado para o que está acontecendo, aí sim é a nossa função, né? Porque, às vezes, o problema maior não é nem esse. O problema maior é que, às vezes, os amparadores procuram a comunicação conosco, né, com os tenepsistas, e aí existe essa dificuldade do tenepsista receber aquela informação que é relevante para aquele momento, que é importante para aquela assistência que ele vai fazer naquele momento específico. Essa é uma outra variável também interessante de pensar sobre os atendimentos, né? Então, veja, olha, o atendimento tenepsista pode acontecer descoincidido dentro do tenepsário, né? Semi-descoincidido com a consciex ou a consim assistida projetada ali, ou não com ela, uma consim projetada no caso, né? Pode também acontecer com uma consciex assistida à distância. Então, veja, ó, você pode estar lá no seu tenepsário, o amparador pode trazer aquela consciex ali para o holopensene do teu tenepsário ser assistida, mas também pode ocorrer assistência à distância, mesmo você estando no tenepsário. Então é interessante quanto que a gente consegue perceber disso, né? Ocorre também de o tenepsista se projetar, às vezes, na tenepse e ir até o local onde a consciência se encontra, que pode ser o próprio holopensene tenepsário ou pode ser um outro local. Uma coisa que o professor Valdo coloca é que quando esse tipo de atendimento de projeção ele começa a se tornar contínuo e habitual, é um dos indicadores que a OFIEX está se aproximando. A hora que ele começa, que a tenepse, a pessoa começa a fazer muita projeção na tenepse para fazer assistência. Então, é um dos indicadores que da pré-instalação, vamos chamar assim, da tenepse. E esse atendimento pode também ser em qualquer hora, em qualquer local. E vai essa pergunta: quais dessas modalidades de atendimento experiencio ou percebo? Eu poderia pensar que todos nós que somos tenepsistas temos esse tipo de atendimento, mas o quanto que eu consigo perceber disso aí? Quanto cada um de nós consegue perceber? Tá? Vamos lá. Então, pessoal, esses pontos que eu trouxe é mais para a gente ter uma visão mais panorâmica do que é a tenepse de modo geral. Não necessariamente a tenepse 24 horas, né, mas a tenepse de modo geral. E eu entendo que o processo da tenepse ele é sempre um crescendo. Então, você vai ter aquela tenepse lá que você começa, né, com 50 minutos, com a vida bastante atribulada, e aí você, pelo menos aqueles 50 minutos, você consegue reservar para fazer o atendimento da tenepse, ficar ali realmente inteiro. E à medida que você vai priorizando o processo da tenepse, a sua vida começa a se organizar em torno da tenepse. E aí, organizando em torno da tenepse, o seu processo de assistência energética e parapsíquica, ele começa a extrapolar os momentos, né, os 50 minutos. Esse é um processo do desenvolvimento, até que ele chega nesse processo da gente falar que é a tenepse 24 horas. Porém, em paralelo a isso, você tem as variáveis, ou seja, bom, eu atendo a tenepse fora dos 50 minutos, com que frequência eu atendo consciências extrafísicas que são do processo da tenepse? Com que frequência? É uma vez por dia? São várias vezes ao dia? É uma vez na semana? Né? É uma pergunta. Qual é o padrão, por exemplo, o perfil de consciex que eu dou conta de atender? Por exemplo, a pessoa pode atender satélites de assediadores, consciências energívoras, um parente dessomado. Agora, para atender, por exemplo, um mega assediador, já é um outro patamar. Para atender, às vezes, uma certa parapatologia que a pessoa tem uma dificuldade pensênica com aquilo, já é outro patamar. Então, assim, ou seja, o desenvolvimento tenepsológico ele é amplo e complexo e por diversas frentes, né, que vão ocorrendo. Então, a gente pode ter um tenepsista que está realmente muito disponível, porque ele tem um holopensene muito assistencial, já tem uma história de assistência muito grande nessa vida, às vezes até de outras vidas. Ele chega no processo de tenepse 24 horas de uma maneira até rápida, até antes dos 10 anos, talvez, que a Pilar, lá, o professor Valdo propôs. Isso, eu entendo, na minha hipótese, que isso pode ocorrer. Agora, veja,
o nível de complexidade de casos, de gravidade dos casos que ele vai atender, aí é uma outra variável também. Ou seja, as coisas não caminham necessariamente juntas, né? Vai depender do perfil de cada um, esse desenvolvimento tenepsiológico. Ok? Esse ponto que eu queria chamar a atenção aí. Por isso que é tão individual e envolve tanto essa autoavaliação, né? De você ver como é que você está, em que ponto que você está, né? Dessa condição toda. Então, eu separei, né, dentro dessa condição propriamente dos pré-requisitos, né, eu separei lá em basicamente 4 áreas específicas, né, do desempenho, né, do alto desempenho do tenepsista para que ocorra de fato, para ele avaliar, né, a implantação da TENEPS 24 horas. Então, uma delas seria esse aí, da rotina, pessoal. Quando falo de rotina, é uma coisa bem chão, né? Apesar de ter a rotina extrafísica, né? A gente tem também, né, aquela condição de você ter. Como é que fala, Ana? Aquela coisa da rotina útil intrafísica e rotina útil extrafísica. Você tem a questão da autodisponibilidade interassistencial, que envolve um processo mais do posicionamento íntimo, né, intraconsciencial. Tem o processo parapsíquico, é que nem a gente está colocando assim, o tenepsista ele começa a se desenvolver. Às vezes o tenepsista começa a se desenvolver mal, dominando o estado vibracional. E ele vai avançar com aquilo ali à medida que ele faz na TENEPS. Outras pessoas já começam a TENEPS com um nível de desenvolvimento parapsíquico superior, melhor, maior. E existe uma outra variável que é a questão da parafisiologia. Ou seja, o tenepsista 24 horas não é só uma questão de pensar assim, agora eu vou mudar meu holopensene e eu vou me disponibilizar para toda assistência o tempo todo que eu puder. Isso é essencial, mas não é o suficiente, porque tudo indica que envolve um desenvolvimento parafisiológico, ou seja, o holossoma da Consim tem que estar maceteado para poder fazer esses atendimentos dessa maneira mais intensos. Então, vindo na questão da rotina de vida do tenepsista, né? É a rotina hoje que eu estava tentando lembrar. Então, você vê. A primeira coisa é a pessoa ver assim, bom, a minha rotina do dia a dia, ela é útil? Né? Como que ela está estruturada? Por exemplo, qual o nível de centralidade da TENEPS na minha rotina? Por exemplo, uma coisa comum, às vezes, que o tenepsista ele vai começar com a TENEPS, aí o que normalmente se faz assim? Ela tem lá o dia dele todo, o trabalho, né? Tem que cuidar da alimentação, vida social e tudo mais. Aí o que sobrou, ele pega aquele horário que sobrou e coloca a TENEPS ali. Muitas vezes se começa a TENEPS dessa maneira e às vezes não tem outro jeito. Tem que ser dessa forma mesmo, para poder começar. Mas veja, o que é o ideal? O ideal é que cada vez mais a TENEPS ela vai se caminhando para ela ser central na sua vida. Se ela quer ser central na sua vida, o tempo que você faz a TENEPS, o momento que você vai fazer a TENEPS, deveria ser um momento nobre da sua vida, não o que sobrou na sua vida para você encaixar e lá e fazer a TENEPS naquele que sobrou. Um momento que você está lúcido, que você está com bastante energia, você está bem disposto, você não quer doar as energias, nossa função não é doar as energias. Se você pega aquele momento que você já acabou, já está cansado, não tem mais energia para nada, aí você vai deitar para fazer a TENEPS, o seu desempenho, se você ficar acordado, vai ser, né, sofrível, porque assim, a TENEPS depende da saúde e da disposição do tenepsista. Então, muitas vezes é você começar a pensar assim, bom, como é que eu organizo minha rotina para que a TENEPS esteja central, seja central de fato na minha vida cotidiana, né? Outra coisa também, por exemplo, a pessoa ela convive às vezes, né, com pessoas que às vezes têm um holopensene socioso, né, ou têm uma vida mais sociosa. Essas consciências intrafísicas que têm uma rotina mais sociosa, elas têm companhias extrafísicas também sociosas e por aí vai, né? É uma coisa referência, tem relação direta com a outra. Então veja, as companhias intrafísicas nossas, dependendo dos papéis que você exerce em cada uma dessas suas relações, isso aí vai impactar também dentro do teu processo da TENEPS, da tua rotina. Então, uma outra área para a gente pensar em acertar.
Por exemplo, a geopolítica desassediadora. Eu vi que a professora Daiane tem um verbete chamado geopolítica tenepsológica, que é a geopolítica desassediadora aplicada a TENEPS. Vamos pensar o seguinte: a pessoa vai fazer TENEPS num bairro que é complicado, é difícil, é violento. Como que o amparador vai fazer uma grande defesa extrafísica lá? Ele vai conseguir fazer alguma coisa. Mas veja, vocês concordam que vai haver uma limitação no processo? A limitação é a limitação da própria para a segurança do tenepsista. Então, veja, se a pessoa ela está num ambiente onde aquilo é arriscado, os amparadores eles vão recolher o nível de assistência que a pessoa pode fazer, né, se ela estivesse num ambiente maior. Por quê? Em prol da parasegurança. Ou seja, é aquela história, pensa bem, não tem um vespeiro ali cheio de vespa em volta? Tá ali o vespeiro, tá quieto ali. Se você meter a mão dentro do vespeiro, aquelas vespas todas vão voar e vão vir para cima de você. Então, ó, tem vezes que é melhor deixar o vespeiro ali do jeito que tá e não mexer. Por quê? Não dá, não tem ambiente, eu não tenho roupa para me proteger desse monte de vespa para vir para cima de mim. O processo extrafísico envolve isso também. Então, a pessoa ela pensa nessa, tem que pensar nessa condição. Se a vida ainda, se a moradia ainda está numa situação precária, não tem como estar na TENEPS 24 horas. Né? Ainda não é a TENEPS 24 horas. A vida profissional é outro item. Pensa bem, se a pessoa ainda precisa ficar viajando muito, vai para lá, vai para cá, tem 2 casas, né? Será que é possível, né? Dorme muito em hotel. Né? Será que é possível? Às vezes é possível ela ter uma TENEPS que está atendendo até fora do horário, mas veja, vocês concordam que vai haver um teto para o desenvolvimento da TENEPS da pessoa? Por mais que a pessoa já esteja preparada, isso é teto, porque é a mesma coisa da defesa. Quanto o ambiente extrafísico, né, e intrafísico ele não tiver estruturado, vai haver um teto. Por quê? Porque os amparadores não vão querer expor a pessoa a certos tipos de condições, porque aquilo pode ser um problema. Às vezes a profissão mesmo, por exemplo, quer ver? Uma coisa que às vezes acontece lá comigo, que eu já pensei em estou fazendo umas reciclagens profissionais em função disso, que é o seguinte: eu tenho empresa. Aí, às vezes, quando eu entro nos processos de desassédio maior, eu acabo tendo uma repercussão dentro da minha empresa lá, um profissional que está trabalhando em outro estado, acaba tendo uma dificuldade, pede demissão, por exemplo. Já aconteceu isso mais de uma vez. No meio de um processo de assistência que eu estou fazendo, um funcionário lá fora resolve pedir demissão. O que aquilo impacta? É uma coisa comum numa empresa uma pessoa pedir demissão? Sim, ocorre. Mas naquele momento, naquele contexto que o negócio estava pegando, era mais uma coisa em cima. Você tem que parar, tirar atenção para atender aquele processo que também é urgente. Então, você vê, às vezes essas condições, certas condições profissionais, elas também vão te colocar um teto dentro da sua assistência. Porque se você for muito, aquilo começa a dar rebarba e dar marola no seu entorno, né? Porque, veja, o tenepsista ele tem que pensar que ele não está sozinho, né? Ele tem, às vezes, um parceiro, uma parceira, né? Ele tem uma família que está no entorno, ele tem uma família profissional que está em torno dele. Então, tudo isso faz parte do entorno do tenepsista. Aquilo tudo para poder o desassédio acontecer maior, essas famílias de consciências, né? Grupo kármica, família de trabalho e tudo mais, elas precisam de ter um nível de segurança, de proteção também. Né? Então, o tenepsista ele deve procurar se colocar para ele avançar com o trabalho dele, ele começar a ver as condições que ele tem, onde essas pessoas do entorno deles vão ter um nível de segurança para o trabalho poder avançar. Entende? Faz sentido isso aí? A mesma coisa a questão financeira. Então, a questão financeira é um ponto-chave. Por quê? Se a pessoa, às vezes, ainda tem alguma demanda muito grande financeira, uma necessidade financeira, aquilo tudo também, além de tirar o espaço mental dela, né, das preocupações que ela vai ter, né, de se envolver com certas coisas, ela também muitas vezes vai ter que correr atrás de calçar aquilo ali. E faz parte, a vida tem que ser assim, né? A gente tem que calçar essas situações todas. Mas veja, também acaba sendo uma dificuldade a questão financeira. Né? Então, por exemplo, assim, às vezes a pessoa aposentou, aquilo muda a pessoa de patamar. Né? A gente, com o Michel, estava até comentando sobre isso lá no Ciclo Mental Somático. A pessoa aposenta, tirou certas, né,
pressões, certos compromissos, né? Finalizou a questão de finanças lá, já está estável até a dessoma. Então, aquilo dá uma liberdade para a pessoa para poder atuar de modo maior. Então, você vê, essas variáveis são variáveis que, no meu entendimento, eu não diria que seriam expeditivos, mas são muito sérias. Porque, pensa bem, uma semiconsex talvez lidasse com isso aqui tranquilamente, né? Uma semiconsex ou um desperto veterano lidaria com essas variáveis numa boa, né? Não sei se... tudo indica que, na maioria do nosso caso, ainda não é isso. Então, a gente precisa de calçar isso para poder lidar com essas circunstâncias todas, né? Ou seja, o nível evolutivo da consciência é o que define todas essas condições. É isso que eu estou querendo dizer. Mas, por isso que é importante a gente considerar quais dessas variáveis trazem, né, uma dificuldade maior ou não para nós. Então, eu diria, resumindo, né, eu colocaria 2 requisitos para serem observados, né? Um requisito da intrafisiologia, que é o quê? O assentamento das bases da vida humana, que envolve profissão, pé de meia e afetividade. Se a gente for observar, são esses 3 pontos que pegam muito uma grande parte das pessoas. Enquanto essas 3 áreas elas não estão bem assentadas, a tendência é que a pessoa ainda fica muito envolvida, ela não está totalmente disponível para poder fazer o trabalho da TENEPS. Tá? Agora, veja, cada caso é um caso. Cada um deve avaliar o seu caso. E outro seria esse aí, da rotina, né? Dentro daquelas variáveis que eu trouxe. Então, a vivência autoconsciente do monopólio tenepsológico nas rotinas pessoais. Eu volto a uma pensata que é o seguinte, quando é que a pessoa vai saber que ela, de fato, chegou a TENEPS 24 horas? Aí a pessoa volta e fala o seguinte, a pessoa que chega a TENEPS 24 horas, ela sabe aquilo de modo evidente, porque a vida dela muda de uma maneira clara para ela. Então, quando você fala a vida, é a vida extrafísica, mas também essa vida, a intrafísica, porque uma coisa é a repercussão da outra, né? Quando a gente entra no processo assistencial, você começa a ver que a sua vida vai se ajustando de acordo com o processo dos trabalhos extrafísicos que você vai fazendo. Aquilo é concomitante o negócio. Então, é a dica dele para a pessoa, né? Resumindo, tudo que eu vou falar hoje é esse ponto que ele falou aí, né? E aí vem essa pergunta, né? Quais reciclagens nas rotinas pessoais já fiz e ainda preciso fazer para a implantação da TENEPS 24 horas? Né? E aí vem aquele item da autodisponibilidade interassistencial, né? Ou seja, o tempo intraconsciencial no qual a pessoa, de fato, ela está disponível para essa assistência, né? Que nem, por exemplo, assim, poxa, agora eu não quero, agora eu quero ver minha Netflix aqui, são 2 horas. Por favor, amparador, não me traga demandas agora que eu tenho aqui meu filme para ver, né? Tudo certo. Então, você vê, é uma brincadeira, mas será que tem algum sentido nisso aí? Dessas nossas, como que a gente se coloca no dia a dia, assim, não, agora, né? Esse agora é interessante a gente pensar, porque 24 horas é 24 horas, é sem folga, é direto. Não tem férias, literalmente, não tem férias para isso, né? Tem férias, mas não tem férias para isso. Mas é uma opção, né, que a pessoa se coloca, ela que escolhe isso para ela, não é nada imposto. Mas o problema, a situação é essa. Está preparado, já tem gabarito? É isso que você quer? Ficar 24 horas por conta disso? Lembre-se, tudo tem um preço na vida, né? O processo da evolução, ela tem um preço. E esse preço, muitas vezes, envolve você abrir mão de uma série de condições que, às vezes, são muito prezadas, né, pela pessoa. Milton, você pode avançar mais um? Então, veja, o que ocorre mesmo é isso, né? Começa com 50 minutos da técnica. Esse negócio da técnica é interessante. A gente pensa assim, bom, quando você vai ver a definição da TENEPS, né? A TENEPS é a prática da disponibilização das energias, né? A tarefa energética pessoal durante os 50 minutos e tal. Mas se era durante 50 minutos, como é que existe uma TENEPS que não é nos 50 minutos, né? Já confundiu toda a nossa cabeça aí. Mas o que eu vejo dessa maneira? Eu vejo o seguinte, quando a gente pensa em tarefa energética pessoal, a gente está pensando no seu trabalho de assistência energética que ocorre em qualquer contexto.
E envolve vários amparadores. É aquilo que a gente até estava conversando uma vez no círculo. A tendência é que o processo da evolução da TENEPS, ela também evolua você de atuar com um grupo, às vezes de um amparador, para um grupo de uma equipe de amparadores. Você vai atuando com uma equipex de amparadores. Por quê? Porque vai envolvendo muito mais coisas. Correto? Então, veja, uma variável também interessante de se observar nessa coisa da expansão são as atividades que a pessoa faz, por exemplo, que envolvem trabalho de assistência energética. Aqui no CAEC, nas ICs, a gente tem as dinâmicas parapsíquicas, né? Então é muito comum, né, a pessoa relatar que ela percebe fenômenos parecidos com a TENEPS ocorrendo durante a dinâmica parapsíquica. Na dinâmica da TENEPS não vale porque, né, é para isso mesmo, né? Mas em outras dinâmicas também ocorre essa condição de você estar lá e você perceber que algo aconteceu muito similar à TENEPS. Ocorre das pessoas relatarem, inclusive, a percepção de amparadores que trabalham na TENEPS e trabalham na dinâmica. Então, veja, essa separação de o que é uma coisa, o que é outra, parece que ela está mais na nossa forma intrafísica, né, daqui para lá de ver as coisas, do que de fato como que elas são, né, dentro de uma interação. Porque se o amparador da TENEPS ele faz um monitoramento seu 24 horas, onde você estiver, ele está ligado ali com você. Agora, por exemplo, pegar o caso assim, eu e a Erin lá, que somos lá da OIC Consciência Terapeuta. Lá na OIC existem os amparadores de função de consciência terapeuta que não são o nosso amparador da TENEPS. Agora a gente vai atuar lá junto com eles. Agora, obviamente, a equipe que atua lá com a gente na TENEPS, eles têm uma interação com esses amparadores dentro do trabalho. Né? A gente percebe que às vezes aparece aquilo ali, mas muitas vezes não. Mas não existe, né, a posse do tenepsista, né? Existe o trabalho que o tenepsista vai fazendo e os amparadores eles vão acompanhando isso acontecendo dessas maneiras. E é interessante a gente começar a procurar olhar as formas como nós atuamos dentro desse contexto, dentro do contexto mais amplo, né, das nossas atuações assistenciais. Consegue? Mais uma? Então, dentro dessa condição dos requisitos, dentro dessa parte da disponibilidade, eu traria 4 variáveis aí para a gente pensar, né? Um é essa questão da interassistencialidade, ou seja, autodisponibilidade ou prontidão interassistencial, ou seja, full time, ou seja, contínua, né, que envolve você o tempo todo, de fato, você está, em primeiro lugar, você está disponível para assistência. Ou seja, se você Tirevec, por exemplo, sair do curso aqui para ir atender uma consciência que está na psicosfera aí, que precisa de um ambiente mais isolado para atender, você vai sair porque essa é a prioridade do trabalho. Mesmo se você for o professor do curso lá, ou até o palestrante. Né? Sei lá se o palestrante eles iam trazer aqui agora, né? Eu acho que não, mas vocês entenderam, né? Então, a questão do holopensene. O holopensene pessoal focado 24 horas na interassistencialidade. Esse termo é um termo muito citado, por exemplo, nos verbetes da enciclopédia, né? O holopensene pessoal da interassistencialidade. Isso é uma coisa muito bacana, mas é interessante a gente pensar o que é isso na prática, né? Isso é uma coisa avançadíssima, né? Você ficar com o holopensene pessoal focado 24 horas na interassistencialidade, ou seja, tudo que você faz, todo contato que você tem, toda pessoa que você encontra, todo mundo que pisa no seu calo, você está pensando na assistência. Principalmente nesse caso, quando pisam no seu calo. Né? Porque fazer assistência quando alguém está te pedindo, né, ajuda, você se coloca naquela posição, às vezes até, não diria que é mais fácil, mas é mais fluido, vamos dizer assim. Agora, quando aquilo vai contra você, ou quando alguém está indo contra você e você pensar na assistência em primeiro lugar, esse é o processo da assistência 24 horas. Né? Ou seja, ver assistência em tudo que está acontecendo. Por exemplo, ó, essa disponibilidade também envolve o processo da projeção. Né? Ou seja, isso eu coloquei aqui como a acessibilidade dos amparadores no período extrafísico, né? Para participar das projeções conscienciais assistenciais. Então, você vê, no processo projetivo, as coisas que a gente faz durante o dia, por exemplo, antes mesmo de dormir, aquilo interfere muito no nosso período extrafísico. Né? Vamos dizer assim, um programa de televisão, um filme, uma coisa que você vê antes de dormir, aquilo interfere no seu onirismo, claramente.
Mas aquilo muitas vezes vai interferir no teu processo extrafísico. Então, veja, até que ponto não é preciso você se preparar ao longo do dia para que quando você estiver fora do corpo, você esteja realmente mentalmente disponível, com a sua mentalidade, o que está dentro do seu espaço mental. Vocês entendem como isso é uma coisa complexa também de você fazer, de você o tempo todo você vê assim, olha, eu estou bem, eu não estou com poluição mental, eu não estou pensando, né, naquele filme lá de ação que me excitou mentalmente e que aquilo vai repercutir na minha extrafisicalidade. Tudo isso são variáveis interessantes e importantes de se pensar, para você de fato estar disponível 24 horas. E de algum modo, essa questão da abnegação, ela tem a ver com isso, né? Ou seja, é você colocar isso, é fazer essas coisas, né? Se colocar dentro dessa condição, dentro desse holopensene interassistencial, dentro dessa disponibilidade intra e extrafísica, ele é um processo de autoabnegação, porque muitas vezes você vai deixar de fazer várias coisas que por você faria. Aquilo não é necessariamente algo negativo que você faria, é simplesmente algo que não está condizente com o que você quer fazer dentro do processo da assistência. Mas, ou seja, envolve um sacrifício seu de você ter que fazer aquilo ali, ou você escolher fazer aquilo daquela maneira. Tá? Então, o terceiro ponto é o autodesenvolvimento parafisiológico. Você lembra que eu comentei lá que a gente tem um processo que é holossomático, que precisa ser desenvolvido, né? Então, o que acontece? Mesmo que a pessoa seja muito positiva, muito assistencial, tenha um bom parapsiquismo e tal, mas nessa vida ela ainda não mexeu com esses processos, ela vai precisar de um tempo de maturação, tempo, repetição do experimento. Se ela já tem uma base, vamos dizer assim, paragenética disso aí, a tendência é que essa pessoa ela vai demorar menos tempo que outras, né? Porque ela tem o histórico. O histórico sempre fica, né? O que a consciência construiu, ela não perde. Mas vocês concordam que para você desenvolver, por exemplo, essa coisa do parametabolismo energético, para você a qualquer momento, a qualquer momento o amparador ele vai chegar até você e extrair energia de você, a qualquer momento. Para que faça isso a qualquer momento, a pessoa tem que ter de ser desenvolvido para fazer essa doação a qualquer momento. Muitas vezes você participa de trabalhos energéticos, aquilo dá um nível de exaurimento energético para você, dependendo do trabalho. Agora veja, porque às vezes você foi no teu top lá de doação energética. Então, é necessário um desenvolvimento holossomático pessoal. Esse desenvolvimento holossomático também envolve a questão da mitridização, né? Que é o quê? É você também aprender, vamos dizer assim, se desenvolver um processo de uma autoimunidade para que venham as energias doentes no teu holopensene, né, na tua psicosfera, e aquilo você não se contamine com aquilo, você não fique intoxicado energeticamente. É lógico que aquilo envolve você mexer com as energias, trabalhar e tudo, mas envolve também um processo que é da sua holosfera, aquilo ali. Você chega num ponto que aquilo você começa a ser refratário daquilo, não nem pensando sobre aquilo já naturalmente, porque você se desenvolveu para chegar naquele ponto. Então tem o lado de você trabalhar suas energias, que é a sua responsabilidade, você fazer suas autodefesas, que é a sua responsabilidade, mas existe também uma refratariedade que você vai conquistando pela repetição de mexer com o processo parapatológico. É que nem, por exemplo, a pessoa que é médica, né? Ela vai lá atender 30 pessoas por dia. Aí o pessoal falando na cara dela, um monte de vírus jogando na cara dela durante 20 anos. Aquela pessoa vai ter um nível de imunidade muito maior do que uma pessoa que não atende. Né? Fisicamente é assim, energeticamente, tudo indica que é assim também. Tá? Então, a repetição dos experimentos. Então, há um tempo necessário para isso. E essa aí envolve, então, a mitrização envolve o aumento das reservas ectoplásmicas. Né? E como eu falei, né, existe o tempo que aquilo vai fazer o desenvolvimento, mas existe também o autoesforço. Então, por exemplo, assim, eu vou fazer TENEPS. Então, eu vou lá todos os dias, eu vou disponibilizar meus 50 minutos, vou ficar lá quietinho, sem fazer muita coisa, na passividade passiva. Não, eu vou lá, vou trabalhar minhas energias, vou ficar na passividade ativa, vou anotar no meu
meu diário da TENEPS, o que aconteceu, tirar minhas conclusões, vou escrever sobre aquele assunto, vou refletir e tudo mais, vou procurar perceber, tentar entender os fenômenos parapsíquicos que ocorreram e tal. Vocês concordam que uma postura diferente da outra vai fazer o tenepsista avançar mais rápido? Né? Então, essa responsabilidade é de cada um. Então, como requisitos parafisiológicos, eu diria o seguinte, ó, neossinapsologia, ou seja, existe a formação de neossinapses parapsíquicas especializadas para a prática. Essa é até uma colocação que o professor Valdo coloca já no manual da TENEPS, né, que para o tenepsistas veteranos existe a formação de neossinapses parapsíquicas. E essa formação de neossinapses é o quê? É a vivência, né, que a pessoa vai tendo, e aquilo vai, de algum modo, fazendo ela entender a realidade de uma maneira diferente. E olha só interessante, ele não está falando de neoparasinapse, é de neossinapses, ou seja, algo que muda o cérebro físico da pessoa. Entende? Ou seja, para a pessoa ter certas vivências parapsíquicas, parapercepções, existe uma mudança dentro do cérebro do parapsíquico, que é de sinapse mesmo, para você poder interpretar e vivenciar essa realidade de modo lúcido. E existe a questão da parafisiologia, que é o desenvolvimento do parametabolismo energético, né? Para atendimento com sexos enfermos em qualquer momento. Tá? Então a gente já está aí com alguns requisitos. O quarto campo, né, que é o que tem mais aspectos a serem observados, é o processo do desenvolvimento parapsíquico. Né? Por quê? O que ocorre, né, da TENEPS? A TENEPS a gente entende que, de fato, ocorre uma sinergia, né? O desenvolvimento tenepsológico ele vai junto com o desenvolvimento parapsíquico. Quanto mais você investe no seu parapsiquismo, mais a sua TENEPS se desenvolve. Então, aquilo funciona junto, é uma sinergia, né, o que ocorre. Mas para você se inteirar e poder atuar de modo mais eficiente, a gente tem que lembrar que a TENEPS é uma atividade, né, de uma consciência, de no mínimo uma consciência intrafísica e uma consciência extrafísica que estão atuando juntos. O professor Valdo coloca que a intimidade, né, ou a relevância da proex do amparador de TENEPS é superior até do que da parceira dupla evolutiva. Vocês verem o grau de importância que é dado por a questão né, do seu co-tenepsista extrafísico. Né? E agora veja só, a pessoa talvez seja a consciência nesse momento evolutivo, talvez uma das consciências mais importantes do seu momento evolutivo. E você não se comunica com ele, ou você não sabe interagir com essa pessoa. É um problema, né? É a mesma coisa se a gente tivesse uma dupla evolutiva e vocês passassem calados durante vários meses sem um falar com o outro. É um problemão, né? Ou seja, é uma perda de oportunidade muito grande que a gente acaba vivenciando quando fica nessa condição. Então, veja, como é que se comunica com o amparador? Aí vem a principal forma de comunicação com o amparador é a parasinalética, é a sinalética parapsíquica. Então, assim, vale a pena a pessoa ficar assim, ó, agora eu vou ficar um mês, se ela ainda não tem identificado a sinalética do amparador, vale a pena ela passar o próximo mês de janeiro inteirinho, assim, entrou na TENEPS, fica quietinho até observar algum tipo de mudança para ela perceber qual é a parasinalética do amparador. É um tema de pesquisa, né? Para ela poder pesquisar até ela ter isso. Por quê? A hora que isso ela tem na mão dela, ela consegue ter, vamos dizer assim, um nível de segurança sobre essa condição, tudo fica mais fácil, né? Por exemplo, está lá em casa escrevendo, aí você sente aquela sinalética, você não está no teu período TENEPS, quem é? Ah, é o amparador. O amparador ia passar aqui só para dar um oi? Não, ele vai vir com um serviço aqui para a gente. Então, vou me preparar aqui para fazer o trabalho da TENEPS aqui com esse amparador aqui, com esse meu amigo, minha amiga aqui. E outro aspecto também importante que eu tenho ressaltado, que é essa condição da lucidez, né? Da lucidez parapsíquica auto- e heterodesejadora. Por quê? A gente vai desenvolvendo muitas vezes de maneira inconsciente as coisas. Só que o desenvolvimento de maneira inconsciente é o que a gente fez em outras vidas. O grande diferencial dessa vida, desse momento aí para os intermissivistas, é você começar a fazer todas essas abordagens parapsíquicas, intraconscienciais, recinológicas, de modo lúcido, autoconsciente, sabendo o que está fazendo. Né? Então, esse aí seria um ponto fundamental dentro do processo parapsíquico nosso agora.
E aí, então, eu trago os 10 requisitos aqui que envolvem o processo parapsíquico, né? Então, veja, domínio do estado vibracional em qualquer situação. A gente recomenda, inclusive, para começar a TENEPS, a pessoa ter um nível, né, básico de domínio do estado vibracional. Agora, será que dá para a pessoa estar na TENEPS 24 horas sem ter dominado o estado vibracional? Eu acho difícil, né? Bem difícil. Outro aspecto é o quê? É a destreza nas assins e desassins. A pessoa recebe, às vezes, na sua psicosfera, uma consciência mais doente ali. Se ela tem dificuldade com a desassim, em geral as pessoas têm mais dificuldade com a desassim do que com a assim, né? Se ela tem dificuldade com a desassim, o que vai acontecer? Aquela assistência vira um assédio para a pessoa. Ela fica intoxicada com aquilo ali, aquilo dá um problema para ela. E aí os amparadores vão o quê? Vão segurar. Olha, não dá ainda, não está preparada para poder ter esse tipo de trabalho, né? Outra condição, ó, capacidade de instalação de campo energético em qualquer hora. Aí vem aquilo que eu estava falando. Por exemplo, eu entendo que dentro desses serviços aí, 24 horas, tenepsístico, existem várias gradações desse serviço. Então, por exemplo, a pessoa chega ali, os amparadores se aproximam, extraem um pouco de energia, atende a consex. Isso é uma abordagem, ou suficiente ali. Um outro tipo de serviço é a hora que o amparador ele traz uma consex para ficar ali na escagem, na psicosfera do assistido. É um outro tipo de serviço. Às vezes vai ficar algum tempo dentro da psicosfera. Às vezes não, às vezes é para a pessoa trabalhar, assistir ali, né, encaminhar e depois deixar os amparadores encaminharem o trabalho. Às vezes, o que vai acontecer? Às vezes é um caso mais hard, né, uma consciência mais alterada. Quando essas consciências são mais alteradas, a atuação mais ombro a ombro do tenepsista já começa a ser exigida mais, né? Então, olha, tem que atuar, tem que esterilizar a energia, tem que trabalhar o estado vibracional. Levanta e mexe com as energias. Você vê, é um caso mais grave, mais complexo, exige mais. Se você não está atilado do que está acontecendo, não vai acontecer. Entendeu? Então, nem vai acontecer. Então, e nessas horas, você tem que instalar campo. Então, esse tipo de assistência é você trabalhar com energia, exteriorizar a energia, instalar um campo assistencial, expandir o seu campo para poder assistir a consciência. Então, você vê, não é só você ser um doador de energia, né? Envolve você instalar um campo energético de desassédio ali na hora, no momento onde você estiver. E por aí vai, né? Até chegar ao ponto dessa condição que eu já comentei, que é o ataque paraterapêutico, né? Que é a hora que o amparador traz, deixa uma consex bem desequilibrada, assediadora, achar que está atacando o tenepsista lá, o assistente. Aí ele recebe aquele lá, a hora que a consex vem, ela é assistida pela psicosfera homeostática do tenepsista. Agora veja, se o tenepsista não tem aquele parametabolismo energético, não tem esse domínio das energias, isso pode até desequilibrar mentalmente a pessoa, né? Até fisiologicamente falando. Tá? O outro ponto é a questão da parasinaléticologia, da autoparasinaléticologia. Então, veja, aí fica a pergunta aí para cada um avaliar. Se a pessoa não tem um domínio das sinaléticas principais dela, que envolve assimilação, a escagem, a presença do amparador, para começar esses três aí, será que ela tem gabarito de fazer a TENEPS 24 horas? Será que, se não tem domínio dessas escalas, será que ela já está preparada, já tem gabarito, já faz, de fato, a TENEPS 24 horas? É uma coisa para se pensar. Às vezes ela está sendo doadora inconsciente, às vezes até consciente dentro do processo e tal. Né? Mas eu avaliaria aí essa condição. Dentro da questão da lucidez, né, que eu estava reforçando, que é a pessoa fazer essas coisas todas, assistenciais, extrafísicas, com um processo da lucidez, atuante, né? Falei também da comunicação lúcida com os amparadores. Essa questão do Equipex, né? Que parece que nessa condição do caminhar para 24 horas, o processo começa a ampliar e envolve já mais uma atuação de Equipex, e aí ver como é que
Consim se encaixa dentro do Makepex. Como é que ela se vê dentro desse processo de Makepex? Eu acho que é um ponto sério. Outro ponto também é a questão da escagem, né? Que eu, de algum modo, também já falei. Mas, veja, se a pessoa ela ainda passa muito pela condição de isca inconsciente, e às vezes até da isca inconsciente que descamba ali para o processo assim, de ficar intoxicada, ainda não está conseguindo fazer a TENEPS 24 horas, né? Então, o processo da escagem ele é chave, por quê? Porque é aquela tarefa, né, dentro do processo da assistência da TENEPS, onde o amparador coloca a consciência na psicosfera e ela precisa de encaminhar dentro daquele trabalho lá a consciência. Se ela não está conseguindo fazer isso, ou ela, de algum modo, tem algum tipo de prejuízo na hora que faz isso, ela ainda não está preparada para TENEPS 24 horas, do meu ponto de vista. Aí vem esse ponto aqui também. Ó. Dentro do tenepsismo 24 horas, será que já não é o epicentro consciencial? A pessoa que está vivenciando a TENEPS 24 horas, será que ela já não está no nível de epicentrismo consciencial? Ou uma coisa pode ocorrer sem a outra? Né? Olhando aqui todos os requisitos de fato que a pessoa precisa, né? Algum nível de epicentrismo mais avançado ela tem que ter, pelo menos dentro do processo assistencial. Quando a gente fala do epicentrismo consciencial, né, a gente pode até pensar assim, olha, então existe epicentrismo energético, epicentrismo mental somático, né, o epicentrismo docente, uma série de outras coisas lá. Mas quando a gente fala consciencial, é a pessoa que ela consegue atuar de modo mais amplo dentro dessas condições todas, né? Mas pelo menos aqui, se você for analisar, dentro dessa condição do domínio das energias e do processo parapsíquico e de ser uma consciência que é, de fato, um membro mais lúcido da equipe extrafísica, parece que a questão do epicentrismo é um ponto-chave aqui também. E aí vai aquela história do autodesassédio, que uma coisa caminha para outra. Por quê? Aí vem aquela pergunta, né? Por exemplo, se a pessoa ela ainda se assedia, ela está disponível? Quando a pessoa tem algum nível de autoassédio, ela está disponível? Por exemplo, a pessoa ligou lá para uma telefônica dessa aí que deixa você esperando um tempão. Peguei um ponto de chave, né? Aí deixa a pessoa esperando um tempão e a pessoa se altera com aquilo ali, fica irritada, né? E aí fica, por exemplo, 1 hora irritada com aquilo ali, 1 hora mal com aquela condição, intoxicado, tudo. Já foi a TENEPS 24 horas, não teve, né? A TENEPS 24 horas, não é verdade? Então você vê, então, um nível de autodesassédio da pessoa conseguir se manter mais sã, mais equilibrada ao longo do dia, isso é importante. Eu não digo que a pessoa tem que ser um desperto total, veterano de alto nível. Não vejo que, nesse caso, não vejo que talvez seja isso um pré-requisito essencial. Porque, veja, no desenvolvimento da dispersidade, às vezes a pessoa vai lá, entra, saiu, então o negócio é ataque e ritmia que ela tem que ter para ela sair de uma condição. Aquilo ali não está bom, pá, mudou o bloco, aquilo saiu. Então, ela saber lidar com essa condição de sair dos processos de assédio, não ficar naquilo, aquilo ficar enrolando, envolvendo a pessoa. Tá? É diferente do desperto veterano, que ele já tem uma refratariedade que não pega mais nada nele. Quem está se desenvolvendo aí vai estar dentro do trabalho. Tá? Então, acho que é isso, né? Tem mais uma, né? Isso. Então, pessoal, para a gente fechar, eu não sei como é que a gente está de tempo aí, meu. Tá, bom que a gente tem um tempinho ainda. Então, o que eu vejo que é o mais sério da gente pensar, né? O processo da TENEPS 24 horas é interessante a gente ver o seguinte, dentro desses desenvolvimentos que a gente tem dentro da Conscienciologia, né, de você começar a TENEPS, né, de você, por exemplo, ser um professor itinerante, né, de você dominar o estado vibracional, já é um nível avançado você chegar na TENEPS 24 horas. Parece que ainda não é, né, uma OFIEX. Parece que está no meio, a TENEPS 24 horas parece que ela é, vamos dizer assim, até um pré-requisito para a pessoa chegar no OFIEX, a gente poderia considerar assim. Né? Então, o que acontece? Dentro desse alto desempenho, eu também queria chamar a atenção para isso, ou seja, a gente viu que existe uma tarefa, uma demanda que, na verdade, chega para o tenepsista, todos os tipos de dores do mundo chegam para o tenepsista. Mas veja, quem vai fazer essa triagem são os amparadores.
E, às vezes, o tenepsista ele vai se especializar e está tudo certo num certo tipo de demanda. E o desenvolvimento dele vai ser um crescendo a partir daquelas especializações que ele tem. Agora, o mais interessante é ele ter a autoconsciência de que isso está acontecendo com ele. Às vezes, não. Às vezes, o tenepsista ele tem uma abordagem mais generalista ou dentro de um escopo mais amplo. Eu já ouvi vários casos de algumas pessoas comentando que dentro de uma temporada, certos tipos de consciências foram mais atendidas, né? Certos padrões de consciência foram mais atendidas. Então, tudo isso é interessante da pessoa avaliar dentro do seu autodesenvolvimento, né? Então, quando a gente fala 24 horas, a princípio dá uma impressão de que é um desenvolvimento assim, de tempo, né? Ah, vou ficar mais tempo disponível, mas não é só tempo, né? É mais que tempo, né? Tem todas essas características que a gente falou, tem a questão fisiológica, parapsíquica, tem a sua vida pessoal, e o tempo está junto disso tudo aí. Inclusive, o tempo é uma coisa que eu não falei, assim, quando o tenepsista vai se desenvolvendo, aquela assistência que às vezes ele ficaria um tempão ali com ele, daqui a pouco aquilo acontece em segundos ou até instantaneamente por causa da holosfera que ele tem. Então, o tempo até certo ponto é relativo nesse processo. Tem essas variáveis que eu já comentei, e aí fica para a gente pensar, né, da importância também desses marcos, porque quais são as próximas etapas, né? Por exemplo, a gente não falou muito da questão dos atendimentos extrafísicos. Então, veja, parece que à medida que a pessoa vai desenvolvendo, ela vai tendo também mais lucidez no extrafísico, vai ter aqueles atendimentos pontuais no extrafísico, daqui a pouco ela vai integrar lá numa equipe de paraambulatório, né, de atendimento em hospitais extrafísicos aí junto a consciex necessitadas, né? E até o ponto que ele chega na OFIEX, que no meu ponto de vista a OFIEX é o paraambulatório pessoal, né? O teu holopensene é um paraambulatório, né? A OFIEX é o paraambulatório onde a pessoa é o epicentro de tudo, né? Não é dentro de uma comunex evoluída. É a própria pessoa que virou um paraambulatório. Então, assim, é bom a gente avaliar isso de modo geral para a gente contextualizar onde é que está a TENEPS, né? O que é importante a gente considerar para a gente avaliar a nós mesmos aí, em que patamar que a gente está com a TENEPS 24 horas, tá bom? Eu acho que finaliza por aqui. E aí a gente tem uns minutinhos se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, tá? Estamos à disposição. Max, você falou da tua experiência, que você provavelmente já teve essa experiência, mas que agora é que você começou a identificar. Dentro da tua autopesquisa, o que mudou nessa identificação? O que mudou na tua autolucidez? O que mudou? Você identifica, sei que são vários fatores, não é um só, mas você identifica um diferencial que fez com que você começasse a perceber? Sim. Eu vejo assim, no meu caso, é tipo assim, eu faço TENEPS tem 20 anos, né? E eu vejo que a coisa foi se desenvolvendo, daquilo ficar um processo, vamos dizer assim, de mudança do holopensene, e aquilo vai sendo assistencial, mas aquela coisa de você parar e ir a fundo dentro do que está acontecendo com a TENEPS, eu acho que eu não fiz o suficiente dentro desse período. E aí agora eu estou fazendo, você entende? Então eu acho que isso aí talvez seja um dos pontos que faz a diferença, que é o quê? É você realmente... É porque vai junto, né? Tem certas coisas que começaram a acontecer na minha vida, comecei a ter certos extrapolacionismos parapsíquicos, e a coisa foi confluindo, e isso foi confluindo junto. E aí, ao mesmo tempo, eu me vi mais, assim, até inspirado a entrar mais sério dentro dessa condição. Eu entendo que tem a ver com o meu processo do epicentrismo, por isso que eu estava falando aqui também da coisa do epicentrismo, né? Essa coisa do epicentrismo, ele vai fazendo você entrar dentro de uma equipex, e você vai, sabe, interagindo com essas consciências aí, elas vão... O processo da interfusão holossomática com elas vai mexendo a sua cabeça, a sua forma de pensenizar, e aquilo vai mexendo com você. Agora, eu penso que isso, no meu caso, eu poderia ter feito isso anteriormente, né? Mas é o que a gente pode fazer, né? O próprio trabalho vai te dando subsídios para acessar essas informações e tudo mais. Mas é porque, assim, o que eu concluí depois que eu fiz esse estudo aqui? Eu vejo que muitos tenepsistas, realmente, quando o professor Valdo fala assim daqueles 10 anos, né, que ele fala assim, que a TENEPS
24 horas, ela pode ocorrer em média a partir dos 10 anos. Quando eu li aquilo pela primeira vez, eu achei assim, eu acho que ele está exagerando e reduzindo o tempo, né? Sendo bem sincero, foi o que eu pensei. Mas depois que eu comecei a entender que existe um crescendo também desses atendimentos de 24 horas, eu comecei a entender mais. Você entende? Por quê? Porque é que nem eu falei, esse processo de você ter na sua psicosfera alguém e aquilo é assistido automaticamente, você nem percebeu e tal, eu acho que isso acontece muito com muita gente. Entende? Mas isso é bom porque a pessoa já está mais desenvolvida em termos tanto parapsíquicos quanto assistenciais e já tem um holopensene rígido para isso é positivo, né? Mas isso ainda não é o suficiente para a gente, né? Que é aquela questão que eu estava explicando do que é a isca consciente assistencial. A gente não quer mais ser isca inconsciente assistencial. A gente quer ser isca consciente autolúcida, igual a minha amiga aqui, né? Escreveu o verbete, esse verbete. Então, você vê, isso é importante, né, para a gente ver. Então, por isso que eu também, a conclusão que eu cheguei de tudo isso, dessa pesquisa toda para nós, como tenepsistas, nós temos que entrar mais, estar mais lúcido de tudo que está acontecendo com a gente. E aí, não tem outro caminho senão essa pesquisa da TENEPS. É a autopesquisa tenepsológica. Você vê o que está acontecendo, o uso do diário da TENEPS, fóruns como esse que a gente traz nossas vivências e compartilha. Eu não vejo um outro caminho, não. Eu acho que é por aí, sim. Ô, Max, parabéns aí, muito obrigada pela palestra. Eu só fiquei lembrando de mais uma categoria dos pedidos da TENEPS que tem chegado muito, que é a questão dos pré-humanos. Ah, é verdade. Tanto o animal doente quanto as consequências, né, de envolvimento aí de quem cuida, enfim. Sim, sim. Então, Essa está na minha listagem, que eu só fui até a letra E. não, é porque existem redes, inclusive, de tenepsista para atender pré-humanos. Então, eu achei interessante lembrar esse Sim, aspecto. mas você sabe que tem evoluciólogo especialista em pré-humano, o professor Val já tinha colocado. Existem evoluciólogos especialistas em até princípio consciencial vegetal e bactéria. É tudo princípio consciencial. Ele falava dos mini bichinhos lá no Pombal, né, também. Sim. Mas assim, não, o que eu queria trazer é uma questão sobre a disponibilidade interassistencial do tenepsista, que eu fiquei pensando numa condição importante da gente entender, diferenciar o que é uma assistência de doação energética daquilo que realmente é uma TENEPS. Eu lembrei de algumas situações aqui, enquanto você falava, que, por exemplo, eu senti que em um momento eu fui acionada para doar energia num processo, que era numa piscina, a pessoa teve um problema e acabou dessomando. E naquele momento eu percebi que assim, eu era uma pessoa ali usada e o fato de eu ser tenepsista, eu acho que pesou aí, né? Mas eu não considerei que aquilo fosse uma TENEPS 24 horas, porque eu acho que tem outros fatores que caracterizam, como você bem explicou aí, a própria questão assim do local, do tenepsário, da pessoa ser solicitada a fazer uma assistência que ela está preparada e consolidada, né, no dia a dia. É como se fosse assim, uma banca que foi aberta e aquela banca ela pode atuar além dos 50 minutos, né? Então, assim, essa diferenciação, ou seja, o argumento é toda exteriorização de energia do tenepsista, será que pode ser considerado uma TENEPS extra o tempo dos 50 minutos? Quer dizer, é uma questão que ficou aqui. Sim, sim. É uma questão interessante. Agora, veja só, esse caso que você colocou, né? Você, de repente, foi acionada em termos assistenciais, os amparadores te acionaram fora do horário da TENEPS. Aquilo ali, no meu entendimento, é aquele ponto que eu coloquei, que é o atendimento tenepsológico emergencial. Então, você foi acionada dentro do contexto, você estava disponível, de algum modo ficou lúcido e atendeu. Isso não quer dizer que você já faça a TENEPS 24 horas, mas veja, se você pode atender ali, será que você não pode, né, se desenvolver para ficar mais disponível? Porque a TENEPS 24 horas é a hora que esse tipo de situação vai se multiplicar ao longo da sua vida
e você vai estar disponível mais para aquilo. Por isso que até certo ponto pode ser um extrapolacionismo dentro para algumas pessoas que ainda não tiveram a experiência, é um extrapolacionismo, né? Agora, com relação ao que você falou das energizações, eu tive pensando nisso, o que eu entendo hoje, né? Eu entendo assim, você começa a TENEPS, né? E você tem aqueles 50 minutos lá. Por exemplo, eu comecei com 29 anos, TENEPS. Aí eu estava lá, por exemplo, o meu TENEPS foi assim, eu só podia fazer TENEPS de 5h30, 6h30, que era no horário que dava, né? Porque eu trabalhava no Rio, pegava aquele trânsito todo e tal. Então, era o que dava ali para mim. Eu não tinha experiência com o processo de assistência, de modo geral. Então, assim, a TENEPS, para mim, foi o negócio que começou a me colocar dentro do processo de assistência, né? Fui entrando, né? E todo dia fazendo aquilo ali. Aquilo foi se expandindo. Aí eu virei professor, né, de Conscienciologia, né? Aí comecei a dar os cursos que envolvem trabalho com energia. Então, os meus serviços energéticos, eles começaram a se ampliar. Eu comecei a experienciar uma escagem, né? Aí experienciei várias escagens, que não deram muito certo. Aí fui aprendendo com aquilo, né? E aí comecei a ver, poxa, eu tenho que fazer de maneira diferente. Aí eu testei como é que é a escagem provocada, né? E por aí vai. Aí a gente vai fazendo esses experimentos. Então você vê, o que acontece é que a sua vida começa a ter uma série de vivências que são de energia, envolvem assistência parapsíquica e energética. Agora, você pensa assim, mas isso é uma coisa à parte da TENEPS? Então, assim, hoje eu entendo assim, não é que é a minha TENEPS, mas é um todo integrado, né? Aquilo começa, dentro da sua vida, aquilo começa a funcionar junto. E como você está junto com o amparador, cada vez mais aquilo vai entrando dentro do processo da próprio trabalho da Equipex. E você vai aprendendo que não é você que comanda, você vai aprendendo a ser cada vez mais um teleguiado, né? Vamos dizer assim, alguém que está dentro de uma equipe que tem uma orientação que não é você que está à frente do trabalho e tal. Então, o que eu entendo hoje é que esses trabalhos todos que a gente faz de assistência energética, uma dinâmica, um curso SCP-2, tal, tudo isso faz parte do serviço energético assistencial do tenepsista. Você é tenepsista, porque o monopólio da TENEPS é isso, é você assumir que você é um tenepsista, ou seja, você é um assistente parapsíquico que trabalha com as energias. O tenepsista lato sensu, né, é isso. É que o tenepsista estrito sensu é o cara dos 50 minutos, né? O tenepsista lato sensu é esse, olha, eu sou um tenepsista que eu uso as energias para poder ajudar as pessoas, procuro estar conectado junto com o amparador, né? Procuro fazer assistência para onde eu vou, mexer com as minhas energias, com o meu parapsiquismo. Então, isso tudo vai ampliando. Por isso que eu acho que a questão do epicentrismo é interessante. Por quê? Porque o epicentrismo, o epicom lúcido, ele é a hora que ele chega num ponto onde ele é assim em todos os lugares, em qualquer contexto. Isso também tem o desenvolvimento do epicom, né? O epicom não vem pronto, ele vai se desenvolvendo. Chega uma hora que o processo multidimensional todo, ele está dominando, ele é a presença ali, né, da equipe extrafísica da intrafisicalidade. E ele faz, como é que ele se manifesta? A partir desses serviços energéticos interassistenciais onde ele está. Então, você viu como converge, né? Resumindo a história toda, eu vejo que existe uma mega convergência de tudo que a gente começa a fazer dentro do processo assistencial. Converge o nosso holopensene, converge as tarefas energéticas que a gente faz, converge o nosso desenvolvimento intraconsciencial, né, o nosso avanço dentro da escala evolutiva. Isso tudo vai convergindo para uma manifestação nossa integral, né? E a gente analisa essas coisas de modo parcial, parcelado, até para a gente entender, né? Mas, no fundo, é a manifestação consciencial como um todo que está ocorrendo. E esse é o meu entendimento hoje, né? Obrigada. Boa noite, professor Max. Parabéns aí pela exposição, Obrigado. bastante enriquecedora, né? Bem interessante. Obrigado. E é uma dúvida que eu fiquei a respeito do tema, seria assim, se o tenepsista ele está na escala evolutiva no nível de 25%, eventualmente o ofixista estaria talvez semiconsciente, alguma coisa ali, qual seria o nível evolutivo do tenepsista 24 horas? Seria talvez perto do epicentro consciencial? Qual seria a sua visão? Hoje eu considero que está ali na faixa lá dos 35%. Eu considero dentro do nível do epicentrismo consciencial, se fosse colocar hoje.
E a questão de instalar campos energéticos, mais ou menos nessa linha. Exatamente. Por tudo que é, vamos dizer assim, demandado, né? Agora, a gente pode pensar também numas faixas, né? Faixas de manifestação. Então, por exemplo, eu admito que vai ter pessoas que vão começar com a TENEPS e elas, às vezes, por ter um holopensene muito positivo, né? Que tem pessoas que são benignas, né? Elas já são benignas desde jovem e tal, ela tem aquela benignidade. Então, elas têm que holopensene assistencial intrínseco nela. Aí ela começa a TENEPS, aquilo, rapidamente, os amparadores estão usando ela continuamente para um monte de coisa de assistência, por causa do temperamento dela. Agora, veja, às vezes ela não tem a lucidez do EPICOM, entendeu? Então, antes ela já começou, às vezes, a atuar bastante por causa do temperamento dela positivo, mas ela não tem aquela lucidez. Então, assim, você vai dizer que ela não tem TENEPS 24 horas? Você entende? Então, assim, por quê? Porque, de algum modo, ela está assistindo. É tipo assim, é como se fosse o sensitivo, né? Mais ainda um pouco inconsciente, mais positivo assistencial. Entende? Sim, a FEP, né, Marina? A Marina está citando a FEP aqui, o que a pessoa já trouxe, né, do passado. Entende? Por outro lado, o desenvolvimento da pessoa naturalmente envolve um aumento da lucidez dela também, né? Então, esse Exatamente. gap, né, para subida de lucidez, né? Exatamente, mas você vê que não existe garantias, né? Que nem, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela tem esse processo parapsíquico, entre aspas, assim, mais sensitivo, mediúnico, e às vezes a benignidade, mas se ela não entra firme no processo de buscar a autolucidez do animismo dela, se ela não entra com o animismo dela, às vezes ela vai ficar naquele patamar ali e não vai avançar tanto naquele patamar. Ao mesmo tempo, às vezes a pessoa ela tem muito animismo, mas assim, né, tem um passado meio conturbado, e aí ela vai crescendo, vai aumentando as defesas dela, e aquilo vai se expandindo, mas ainda tem problemas no dia. Então, assim, o desenvolvimento é realmente particular, né? É realmente individual. Por isso que é difícil você chegar e taxar, né? Pá, é isso aqui, né? Mas eu acho que a ideia que você captou é justamente a gente ver essas faixas, né? Essas faixas de manifestação. Olha, tem essa faixa, começa assim, por exemplo, tenepsis 24 horas, não dá para com os réus ter, né? Agora veja, tenepsis 24 horas dá para a isca humana inconsciente? Não sei, talvez. Talvez, não sei. Teria que ver o caso, né? Às vezes essa pessoa que a gente colocou aí, muito positiva e tal, que os amparadores já usam ela ali. No mínimo, ela tem que saber o que é tenepsismo. Mas não é o que a gente quer, né? O que a gente quer é o tenepsismo 24 horas, autoconsciente, né? Você atuando de maneira lúcida com o Equipex, com os amparadores, tudo mais, com as suas sinaléticas, né, com a sua comunicação com o amparador, com a instalação de campo, com as escagens autoconsciência, é isso que a gente quer. Agora, o caminho para chegar lá, ele é diverso, né, cada pessoa, né, mas eu acho que aonde queremos chegar, nós temos, assim, já mais certeza, né. Parapsiquismo lúcido, exatamente. Esse é o ponto. E que essa é a diferença do paradigma consciencial, porque a assistência, a própria questão de doação energética, e isso já existe, né, nas nossas vidas, dependendo da fé da pessoa, há muitas vidas. Então, a conscienciologia ela traz justamente essa questão da autopesquisa como centro para melhorar isso daí. Né? Tem a assistência e tem o tenepsista pesquisador, que aí ele evolui mais dentro desse conceito de lucidez, né? É, esse aí. Esse que é o ponto-chave, né? O negócio da lucidez. Muito bem complementado aí. Tranquilo? Fechamos? Então, Ok? antes de encerrar, a gente gostaria só de chamar a Jaqueline e o Milton aqui para fazer um agradecimento especial para o professor Max. Ah, entendi. Ah, professor Max. É. Em nome Falar o da. que é? Você tem que falar o que é. Ah, vamos falar então. Em nome do CAEC, da ICTNEPS e toda a equipe do Fórum, nós agradecemos ter aceitado o convite para essa excelente conferência, não é mesmo, pessoal? Então, nossos agradecimentos. Nós temos aqui 2 mimos energéticos da ICTNEPS. Milton pode contar aí a casuística que gerou o mimo. Na verdade, foi o pedido da Ellen, então vai para os dois, para a dupla evolutiva, que ela gostou muito, então vai um para cada um, beleza? Tá certo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado aí por todos, tá?
Agradecemos ao professor Maximiliano Raimann pela apresentação e Agora, senhoras e senhores, nós agradecemos a presença de todos e de todas que prestigiaram a abertura do 19º Fórum de TENEPS e o 16º Encontro Internacional de Tenepsistas. Então, assim, nós encerramos as atividades desse primeiro dia. E nós retornaremos amanhã às nossas atividades aqui nesse mesmo auditório. O trabalho vai começar às 8 da manhã, aqui no sábado. E nós convidamos aqueles que ainda não estão inscritos, mas que estão interessados na pesquisa da Tenepsologia, que ainda há tempo de se inscrever para o fórum, que ainda não está inscrito. As inscrições podem ser feitas via Megstore ou na recepção do CAEC. Serão todos muito bem-vindos ao fórum e boa noite e até amanhã.